Olá, no Repórter Eco de hoje, cientistas analisam a recente observação inédita do evento cósmico que marcou a história da astronomia. Você acompanha também a trajetória dos 20 anos do Instituto Auá, que promove práticas sustentáveis como o plantio de frutas da Mata Atlântica. E ainda conheça uma empresa nacional especializada na prevenção de atropelamentos de animais nas estradas. O trabalho inclui a indicação de medidas nas rodovias, como cercas e túneis, para facilitar a passagem dos bichos e evitar acidentes. Esta ONG socioambiental incentiva o cultivo de espécies nativas para preservar a floresta e, ao mesmo tempo, gerar renda na comunidade. E pesquisadores falam sobre a importância para o conhecimento do universo de um fenômeno raro. Pela primeira vez, a colisão de estrelas de nêutrons foi registrada por meio das ondas gravitacionais e pela luz emitida. O atropelamento de animais silvestres e domésticos nas estradas brasileiras é preocupante. 3 biólogas decidiram ajudar a identificar os locais de riscos nas rodovias do estado de São Paulo. Cortando o verde da paisagem, estradas. Cortando o cinza das cidades, estradas. O vai e vem do progresso passa por aqui. Circulam mercadorias, pessoas e tantos animais. Cachorro, cavalo, capivara, você vê. Geralmente a gente vai passando na madrugada ou até à noite, tentando atravessar a rodovia, não consegue. Não tem como a gente frear nem parar, né? Senão provoca um acidente. Os casos de atropelamento são tão frequentes que começaram a tirar o sono de pessoas que se preocupam com a vida silvestre, como a bióloga Fernanda Abra. Somente nas rodovias de São Paulo, entre 2005 e 2013, quase 24 mil animais morreram em atropelamentos. Ainda é um número subestimado, uma vez que a maioria dos usuários que sofrem acidentes envolvendo fauna em rodovias, eles não fazem boletins de ocorrência junto com as polícias militares rodoviárias ou federais, rodoviárias, ou junto às concessionárias, DRs, DENIT, etc. Então, esses 24 mil acidentes só são aquelas pessoas que procuraram o apoio tanto da administração rodoviária ou da polícia rodoviária para ser atendido, ou foi um acidente mais grave que envolveu vítima, vítima fatal ou pessoas feridas. De tanto andar em beira de estrada, Fernanda acabou comprovando o impacto que os atropelamentos têm para as espécies, muitas delas de animais ameaçados. Tem um trabalho no Mato Grosso do Sul com a pesquisadora Patrícia Médici e é altíssimo o número de antas atropeladas, um animal que é vulnerável de extinção. Os lobos-guarás, a gente também citaria as onças pardas. No centro-oeste do país a gente tem atropelamentos também com onças pintadas. Quando Fernanda é chamada pelas concessionárias que administram rodovias no estado de São Paulo, faz um diagnóstico de onde estão os pontos mais críticos para a travessia da fauna. Ao lado das outras biólogas, analisa os dados. A rodovia, quando ela é construída, ela fragmenta a paisagem. E a rodovia, os animais têm às vezes medo da rodovia. Então, os animais não atravessam essa rodovia e diminuem a conexão entre os ambientes. Alguns se arriscam, aí esses que se arriscam, acontece também o atropelamento, As biólogas Fernanda, Mariane e Paula criaram a Via Fauna, empresa que presta serviço ambiental para concessionárias de estradas no estado de São Paulo. Elas traçam um plano para evitar acidentes. Eu acabei de rodar a análise aqui, tem um alto índice de atropelamento entre o quilômetro 447 e o 480. Uma das alternativas é cercar as rodovias nas áreas mais usadas pelos animais e construir uma passagem por cima dos túneis ou por baixo da pista para permitir a travessia dos bichos. Eles vão bater em uma cerca e vão ser direcionados para essa passagem de fauna e vão acabar atravessando por essa travessia segura para o outro lado. Ao longo do tempo existe um comportamento de aprendizado dessa fauna que já tem diversos estudos que mostram que quanto mais tempo essa passagem de fauna está inserida dentro dessa paisagem,
maior o número de animais que usam essa passagem de fauna. Embaixo da rodovia, no meio da mata, um indício de que afastar os bichos dos veículos pode ser o melhor remédio. Fezes de capivara. E como esses animais andam em grupo, muitas vezes vários morrem em uma única colisão. Essas aqui parecem estar bem, pelo menos por enquanto. Aqui é uma excelente situação para a gente mostrar, né, que existe a capivara ela transita por baixo da rodovia e onde passa a capivara vai passar a paca, vai passar, né, os gatos do mato, eventualmente as onças pardas, né, os veados, e isso é muito bom. A gente tira o bicho e o usuário da mesma influência, né? O carro passa num nível e o bicho passa em outro. Cada vez que um deles é atropelado, a responsabilidade e o prejuízo são de todos nós. A gente tem diversas espécies que levam sementes, ajudam a reflorestar a mata, por exemplo. Algumas espécies trazem doença para o homem. Então, quando a gente mexe na comunidade, a gente acaba afetando tudo. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Por 7 votos a favor e 2 contra, o Supremo Tribunal Federal proibiu a produção, venda e uso do amianto crisotila no Brasil. Estudos comprovam que o mineral usado para fabricar telhas e caixas d'água pode causar câncer e danos ao meio ambiente. Em agosto de 2017, o STF já havia decidido que a comercialização e produção do amianto era inconstitucional, mas eram necessários 6 votos dos ministros para mudar a lei federal e não houve quórum. Agora, finalmente, o amianto deverá ser banido do país, a exemplo do que acontece em outras 60 nações. O Brasil perde um de seus mais importantes cinegrafistas e fotógrafos de natureza. Haroldo Palo Júnior morreu em São Carlos, interior paulista, aos 64 anos, vítima de infarto. Ele deixou um acervo com mais de 280 mil fotos de animais e plantas, registradas durante quase 40 anos em viagens pelos biomas brasileiros e por outros 35 países. Haroldo Palo Júnior foi uma referência para os fotógrafos profissionais e um aliado da conservação ambiental de grandes organizações, como o WWF e a Fundação SOS Mata Atlântica. Ele era um grande aliado, não só da SOS Mata Atlântica, mas de outras organizações. Ele fez muitos projetos e isso foi importantíssimo, porque era não só registrar, né, o trabalho, a paixão que ele tinha, né, pela fotografia e pela natureza, mas também de fazer parte de um movimento, sabendo que aquilo tudo era um patrimônio e que ele também poderia contribuir por meio do trabalho dele na defesa da natureza, em prol da conservação, enfim. A proposta dele era algo maior, assim, que era usar a fotografia em benefício da conservação dos biomas, né, ou de alguma fauna específica. Muito mais do que a fotografia pela fotografia. Eu acho que esse é o exemplo que a gente tem que carregar e a referência que a gente tem que carregar, de que é possível usar a fotografia como instrumento pela conservação e não para nós mesmos. Então, é isso, Haroldo. Boa viagem. E que a sua história continue estando sempre no presente desse mundo e dessas novas gerações que estão por aí, que espero que usem você sempre como exemplo. E daqui a pouco tem mais. O Instituto Auá comemora 20 anos com projetos como o incentivo do plantio de frutas da Mata Atlântica. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O
Instituto UAUA completa 20 anos de incentivo às práticas sustentáveis e ao desenvolvimento humano. Um dos projetos da ONG é dar apoio ao plantio de frutas nativas da Mata Atlântica, como forma de preservar a floresta e, ao mesmo tempo, gerar renda para pequenos agricultores. Salesópolis, Grande São Paulo. No sítio Olho d'Água, a família do agricultor Roberto de Moraes cultiva frutas nativas da Mata Atlântica como o cambuci, que dá nome a um bairro da capital paulista. A fruta era comum nos quintais, mas quase entrou em extinção. O cambuci é o carro-chefe, sempre foi, né? Vamos dizer, a ponta aí da lança, como o pessoal fala, para comércio, tem esse potencial todo, mas a gente já tem implantado aqui uvaia, o araçá, alguma coisinha, jabuticaba. Então a gente está fazendo algumas mudas e a ideia da gente também está tendo essas outras árvores como fonte de renda e está cada vez mais melhorando aí a biodiversidade, né? O apoio para o plantio e a comercialização das nativas vem do Instituto AUA de Empreendedorismo Socioambiental, organização não governamental que completa 2 décadas de existência. AUA, em tupi, significa gente. Nasceu em 97, como fruto do movimento de criação da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo. Basicamente, tinham 2 pilares, educação integral e ecomercado, que é o que hoje a gente chama de economia solidária, comércio justo, economia verde, o que chama também de PROMAFES, que era produção e manejo agrícola florestal sustentável. Hoje o AUA ele funciona com empreendimentos socioambientais. Então, nós temos um empreendimento que se chama Aldeia Educadora, que trabalha com educação integral, defesa dos direitos da criança e do adolescente. E temos a Banca Orgânica, que forma coletivos de consumo de orgânicos, principalmente na região metropolitana, mas também na Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba. E temos a Rota do Cambuci e a Agência de Ecomercado, que são os 2 empreendimentos dos quais estou na frente, né? Este galpão de 500 metros quadrados em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, é a nova conquista do Instituto. Tem capacidade de estocagem de até 60 toneladas de cambuci. Com as frutas nativas, foi desenvolvida uma diversidade de produtos, polpas, picolés, cremes e chocolates, entre outros. A rede de comercialização deles está em expansão. Eu costumo dizer que é um trabalho de descolonização cultural gastronômica e agrícola, porque as frutas nobres são europeias, norte-americanas, as populares são asiáticas, africanas e as daqui não existem para o paulistano, né? Mas elas estão há mais de 2000 anos. E justamente porque não tem interesse em conhecer, porque não valoriza, né, passa a cortar os pés que existem para plantar outros, muitas vezes de monocultura, com agrotóxicos. O trabalho ganhou impulso com a Rota do Cambuci, que está no 9º ano de realização. É essa organização para colocar o cambuci no mercado e fazer dele a ponta de lança para esse movimento das nativas, né, de resgate da Mata Atlântica. Tem também a rede de pesquisa. Já são mais de 15 pesquisadores científicos que estão analisando as propriedades do cambuci e das nativas, tanto físico-químicas quanto de reprodução e manejo das espécies. O Instituto AUA mantém uma loja no mercado de Pinheiros, na capital paulista, em parceria com o Instituto ATÁ. Para que os produtos cheguem aqui, são respeitados vários princípios no campo. O primeiro é da agroecologia, que quer dizer que é pés plantados, consorciados, sem agrotóxico, em sistemas agroflorestais. O segundo, de comércio justo, que basicamente é a transparência e o comum acordo dos preços, das formas de produção, de comercialização, de logística, entre todas as partes. E também o terceiro princípio, que é a origem. Ou seja, não adianta vir cambuci do Pantanal, porque o que a gente quer não é um novo negócio para ganhar dinheiro, é resgatar ele na sua área onde ele é endêmico, no seu bioma. O próximo passo é captar recursos da iniciativa privada para impulsionar o projeto Pomares,
ampliando o plantio de frutas nativas em sistemas agroflorestais, em antigas áreas de pastagens ou de monoculturas. A nossa missão é trazer a Mata Atlântica de volta para onde ela foi tirada através desse ecomercado. Hoje a gente vê que os produtores, com uma coisa que costuma-se dizer felicidade interna bruta, né? Então, muito mais felizes de trabalhar sem agrotóxicos, sem estar envenenando a família, com uma cultura que valoriza a terra, que valoriza a sua identidade com a história dos seus ancestrais naquele lugar, e também a possibilidade de uma renda melhor. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Estes jovens são integrantes da tribo Uodab, povo nômade do Níger. São pastores de gado que se deslocam pelo deserto do Sahel, na África. Todo ano, um grupo é selecionado para participar do festival de Guerewol. É uma cerimônia tradicional de sedução. Aqui são as mulheres solteiras que escolhem os seus parceiros. Os candidatos sempre cuidam da aparência, apesar da região marcada pela seca e pelo calor escaldante. Eles vestem seus melhores trajes para a ocasião, arrumam os cabelos com vários adornos e usam maquiagem especial para o evento, que atrai representantes de outros grupos étnicos. Lado a lado, os homens mexem os braços e o corpo. Movimentam olhos e boca de forma curiosa. Tudo com o objetivo de mostrar o branco do glóbulo ocular e dos dentes. Estes são os detalhes importantes que, para esta tribo, determinam a beleza masculina. Juntos cantam e dançam durante horas, até despertar a atenção de uma jovem. Guerewol, um espetáculo que revela a diversidade e riqueza cultural dos povos do continente africano. E você vai ver logo mais. Cientistas analisam a importância do registro inédito da colisão de estrelas de nêutrons. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Em 2017 entrou para a história da ciência como o ano em que foi realizada uma observação astronômica inédita. Pela primeira vez, a colisão de estrelas de nêutrons foi registrada por ondas gravitacionais e pela luz emitida. O fato abre portas para o avanço do conhecimento do universo. Imagine duas bolas do tamanho da cidade de São Paulo se colidindo perto da velocidade da luz, uma com a outra. Imagina o impacto, a força desse evento cósmico. Rodrigo Nemen, professor de astrofísica da Universidade de São Paulo, recorre a analogias, exemplos mais simples para explicar a colisão entre duas estrelas de nêutrons, acompanhada no dia 17 de agosto de 2017 por dezenas de observatórios distribuídos pelo mundo. Mas o que são as tais estrelas de nêutrons? As estrelas de nêutrons são extremamente pequenas para os padrões astronômicos, né? 30 quilômetros, 20 quilômetros, tá? E elas são extremamente densas. Se você conseguisse pousar numa estrela de nêutrons e pegar uma colher de chá, pesaria 1 bilhão de toneladas. O choque entre as estrelas de nêutrons deixou astrônomos, astrofísicos, pesquisadores da área fascinados. É a primeira vez que nós observamos, vindo de um único evento astronômico, dois tipos de mensageiros astronômicos que nós usamos para entender o universo. Esse evento produziu
ondas gravitacionais e ondas eletromagnéticas. A onda eletromagnética é a luz. Essas vibrações provocadas por eventos violentos no espaço já eram previstas na teoria da relatividade de Albert Einstein. Mas o Einstein duvidava de que em algum momento a humanidade fosse ter tecnologia com sensitividade suficiente para captar essas fraquíssimas ondas gravitacionais. Então ele de fato achava improvável que algum dia nós fôssemos observar essas ondas gravitacionais. Dessa vez, Einstein se enganou. As ondas gravitacionais que passaram pela Terra foram captadas por equipamentos de tecnologia ultrassensível. Quando elas passaram aqui no planeta Terra, elas produziram muito tênues vibrações aqui no planeta inteiro, menor do que o tamanho de um núcleo atômico. Quanto tempo durou esse fenômeno passando pela Terra? Você tem ideia? Milissegundos, muito menos do que um segundo, da ordem de milissegundos para a onda gravitacional atravessar o planeta inteiro. Cláudia Mendes de Oliveira está entre os profissionais que nem dormiram na noite de 17 de agosto. A astrofísica e professora da USP coordena a equipe que opera o telescópio brasileiro T80 Sul, instalado no Chile. Ela conta como foi a corrida dos observadores para encontrar o ponto exato onde as estrelas se chocaram. Começou uma caçada à parte eletromagnética. A gente sabia que as ondas gravitacionais tinham chegado, já se sabia que eram estrelas de nêutrons, ou seja, tem a possibilidade de se ver algo, então vamos agora procurar. Procurar por o quê? Vamos procurar por um ponto de luz que está decrescendo sua luminosidade. A área que eles nos disseram que estava esse objeto era uma área de centenas de luas cheias, para vocês terem uma ideia, no céu. Uma área muito grande. Então nós tínhamos que fazer vários apontamentos tentando achar esse ponto de luz. Então no dia 17 mesmo, na noite do dia 17, nós varremos uma área grande, de cerca de 1/6 daquela área que nos foi dada e infelizmente o ponto não estava naquela área. Já na noite seguinte, outro telescópio já tinha descoberto o local correto. Os pesquisadores brincam que as estrelas colidiram no quintal da Terra, a uma distância de 130 milhões de anos-luz. Isso significa um passado bem distante. Além de produzir matéria luminosa e ondas gravitacionais, o choque já trouxe também algumas respostas importantes para os cientistas, como a origem dos elementos químicos mais pesados. Agora nós descobrimos que estes eventos são capazes de formar esse tipo de elementos que a gente já sabia na tabela periódica, a gente tinha uma ideia de como eles eram formados, mas nós nunca tínhamos tido um evento que confirmasse a formação desses objetos. Então, tem grande chance de ter sido esse tipo de evento o maior causador, o maior formador de ouro e platina, por exemplo, no universo. Uma das consequências dessa nova descoberta é que ela nos dá uma nova maneira de nós calcularmos a velocidade de expansão do universo. Todas as galáxias estão se afastando da gente, as galáxias estão se afastando umas das outras, tá? E essa descoberta nos dá uma nova maneira de comprovar que o universo está em expansão, que o universo é dinâmico. Na minha vida, o fato mais importante astronômico, astrofísico que aconteceu na cosmologia, para todas as áreas, porque é uma janela nova, é uma maneira nova de estudar o universo, com duas vertentes, a gravitacional e a eletromagnética. Nós estamos iniciando uma nova era, porque esse foi só o primeiro evento. E você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site, tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco, TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. E a gente encerra hoje com o pensamento do professor de Física, Astronomia e de História Natural, Marcelo Gleiser.
Tratar a Terra e suas formas de vida com humildade e respeito é a única opção que temos se quisermos continuar por aqui por outros tantos milhares de anos. Repórter Eco, até o próximo programa.